Em Tiago 2, versículo 10, a Bíblia diz assim: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os mandamentos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acabou sendo transgressor. Não é bem assim o sentido real, porque se eu mato ou se eu roubo, automaticamente eu não estou quebrando o sábado, eu não estou adorando imagem de escultura, eu não estou levantando falso testemunho. Então o sentido do texto geralmente é jogado nesse sentido. Você quebrou todos os mandamentos porque você transgrediu um. Mas o sentido real é mais ou menos como aquele que está em Mateus 5, versículo 17. Aquele que transgrediu um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado menor no reino dos céus. Não vai haver no reino do céu pessoas menores nem maiores. Não vai haver essa hierarquia entre nós. Então o sentido real é que quando eu transgrido um dos mandamentos, automaticamente acontece o que está em Isaías 59, versículo 1, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, na verdade, é que quando eu cometo uma transgressão, automaticamente eu me separo de Deus. O Deus que deu todas as ordenanças, todos os mandamentos em si. Então, quando eu quebro um desses mandamentos, eu transgrido um deles, eu me afasto de Deus. Então, automaticamente, eu estou no patamar de pecador e eu preciso de alguma reconciliação. Eu preciso voltar a ver o conceito, o que está escrito naquele mandamento, em que eu errei, em que eu falhei, e voltar a retomar minha relação com Deus. Porque essa relação foi quebrada porque o pecado faz separação disso. Até mesmo porque a Bíblia diz em Miqueias, lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18, que 19, ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, versículo 25, 43, versículo 25 também diz assim: Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Então, sempre que eu cometo um pecado, uma transgressão, qualquer que seja, eu me afasto de Deus. É como se eu me afastasse da luz e automaticamente me apropriar das trevas. Então, não é que eu quebrei todos os mandamentos em si, mas esse afastamento eu me torno culpado como se eu sou um transgressor da lei, porque qualquer um deles leva ao afastamento ou separação daquele que é o Senhor da lei. Então, quando ele diz que esquece os meus pecados, apaga, joga nas profundezas do mar, é porque quando nós pedimos perdão a Deus, por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, é porque eu preciso reconciliar-se com o Deus da lei. Então, Deus ele é perfeito. A sua lei, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a lei é perfeita, o mandamento é santo, justo e bom. Então, tudo que é bom e é perfeito não pode se tornar ruim. Mas eu posso arruinar o meu relacionamento com Deus sendo persistente em quebrar esses mandamentos. E aí eu vou me distanciando cada vez mais. Então, o sentido desse verso de Tiago 2, versículo 10 é: quando eu quebro um desses mandamentos, eu me torno culpado por todo, porque eu perco a relação com Deus. Eu quebro a relação com Deus. E aí eu vou para Isaías 51, Isaías 49, que ele vai dizer que os nossos pecados fazem separação. Aliás, Isaías 59, versículo 1 e 2, que os nossos pecados fazem separação entre esse Deus da lei, e o padrão moral que a lei exige, que é um relacionamento mais íntimo com Deus e uma vivência em plenitude de adequação àquilo que a lei pede, porque isso é o caráter de Deus, impresso em nós. Por isso que em Hebreus 10, a Bíblia vem dizendo que o Espírito Santo colocará a lei de Deus no nosso coração, escreverá na nossa mente, porque nós somos templo do Espírito Santo e vamos produzir aquilo que
é a bondade da lei, ou a beleza da lei, que é estar em unidade com Deus. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Pecado é transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4 diz sobre isso. 1 Coríntios 15, versículo 56 diz que a força do pecado é a lei. Não existe lei, então não existe pecado. Então, essa é o sentido real dessa contextualização. E não, eu transgredi o sábado, então automaticamente eu transgredi adultério, matar, roubar, né, nesse sentido, beleza? Então fica com Deus.